Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco deste nosso Espaço Heráclito, em homenagem ao bom, velho e já saudoso Antônio Abujamra, falecido na última terça-feira, dia 28 de abril. Eu vinha falando a vocês sobre o programa Provocações, sobre as tendências do programa Provocações, e gostaria de fazer um depoimento pessoal, mas não... Os telespectadores do Espaço Heráclito sabem que aqui não há caráter egóico no sentido de ficar transbordando a vida deste apresentador ou dos convidados quando eles vêm ao programa, mas sim no sentido para relacionar um caráter de uma experiência minha com a trajetória do Abujamra, para mostrar como ele foi importante na minha vida e imagino que na vida dos telespectadores do programa Espaço Heráclito, que tem afinidades, sofre forte influência do Provocações. Eu tento aqui ser um provocador, não obviamente com o brilhantismo e com o caráter plasticamente cênico do Abujamra, obviamente que é inigualável, mas com um sentido de provocação, para tentar trazer temas não dogmáticos. Se o nosso programa tem uma tendência esquerdizante, aquilo que eu sempre quero evitar é o dogmatismo, é a falta de questionamento de si, que eu vejo amplamente em enormes setores da esquerda. Por exemplo, em relação à característica da espiritualidade, a questões existenciais. É como se qualquer espectro que saia da instrumentalização da revolução acabasse fugindo ao escopo, à pragmática dos temas. E essa não é a característica do nosso programa. Os telespectadores que acompanham o nosso programa há um bom tempo, já há quase 2 anos no ar, sabem que a característica do programa, sim, tem um posicionamento, obviamente que é um programa humanista, que procura fazer discussões à esquerda do espectro político, mas que, se nós parafrasearmos o bom e velho Abujamra, procura idolatrar a dúvida, procura trazer questionamentos em relação a si mesmo, num sentido bastante socrático, da maiêutica do bom e velho Sócrates, ali o mestre do Platão. Então, pessoal, em 2005, eu assisti ao programa Provocações, que foi um programa especial, porque, se eu não me engano, fazia 4 anos então que Provocações estava no ar, e o programa foi à Rússia, foi a Moscou. Havia um festival de teatro, e a companhia de teatro do Abujamra foi uma das companhias brasileiras selecionadas para representar o Brasil lá em Moscou. Festival de teatro dos mais importantes do mundo, segundo ali o Abujamra. Eu não tive a oportunidade, como eu disse a vocês no primeiro bloco, eu não tive a oportunidade de assistir a uma peça dirigida pelo Abujamra. Faço até um parêntese dentro do meu testemunho pessoal para fazer um outro testemunho. Em 2002, eu estava estudando Direito, ali na Faculdade de Direito lá de São Francisco, Faculdade de Direito da USP, tinha os amigos ali, a gente morava numa república, no centro ali de São Paulo, na Avenida São João. E, segundo consta, o Abujamra morava ali perto, vejam vocês. Houve até pessoas que viram o Abujamra caminhando ali, seria uma honra. Eu uma vez encontrei o nosso querido Zé do Caixão, ali no centro. Pedi um autógrafo pro Zé do Caixão, falei com ele, foi muito legal. Não tive o prazer de encontrar o Abujamra, senão gostaria muito de cumprimentá-lo, de saudá-lo ali no centro de São Paulo. E uma vez o Abujamra estava com uma peça em cartaz no teatro ali no centro de São Paulo. A rapaziada foi ver, eu não estava em São Paulo nesse dia, que eu morava em São Bernardo, na época eu não fui. Puta vida, a rapaziada foi, gostaram muito, obviamente, do trabalho ali do Abujamra, não fui ver. Então em 2005, o Abujamra fez esse programa especial, se vocês colocarem no YouTube, vocês acham, tanto na página da TV Cultura, quanto no YouTube, até mais fácil encontrar no YouTube, vale dizer, vocês encontram Provocações Rússia, Provocações Moscou, Provocações em Moscou, vocês encontram ali o programa. E por que esse programa foi tão importante? Porque a verve do Abujamra, que era um questionador, que tinha laivos de niilismo no sentido da transcendentalidade, mas não era, obviamente, longe disso, um niilista resignado, que era alguém que tentava trazer o caráter de niilismo afirmativo, até um caráter nietzscheano, de afirmação da vida por si só, ainda que ela fosse, como ele sempre citava, uma causa perdida, ainda que ele assim argumentasse,
ele se embebia de uma fonte vital fundamental, que era a arte como templo. E ali em Moscou, essa tendência esquerdizante, obviamente com laivos da União Soviética, e o extremo enraizamento da Rússia, da história russa, com a arte, o teatro. Moscou é uma cidade repleta de teatros, sobretudo ali a rua Arbat, para nós usarmos a ênfase da voz que o Antônio Bujanra dá a esse nome da rua ali no centro de Moscou. A rua Arbat, pessoal, quando eu estive lá em Moscou, morei 1 ano em Moscou, durante o mestrado ali sobre o bom e velho Dostoiévski, e quando eu fui à rua Arbat, eu digo a vocês, eu caminhava pela rua, ouvindo a trilha sonora do Provocações, me lembrando de cada palavra da Bujanra, me lembrando de quando ele passou ali no programa, diante daquela estátua de ouro na rua Arbat. Quando eu via aquilo, eu me lembrava do Abujanra caminhando, eu me lembrava do Abujanra mostrando as matriúshkas, aquelas bonecas, a grande mãe, por exemplo, a fertilidade russa, as várias bonecas, uma dentro das outras, e eu me lembro de tudo isso. Eu me lembro do Abujanra caminhando pelo subsolo do metrô, descendo aquele pescoço longínquo das escadas. Eu me lembro do Abujanra falando sobre a grande literatura russa, essa literatura que sou suspeitíssimo para falar isso, como escritor eu tenho uma paixão muito grande pela literatura, é a minha vida, e gosto de várias literaturas nacionais, por exemplo, a francesa, Balzac, por exemplo, é um grande mentor para mim, o Camus, o Sartre, eu estou lendo agora, estou relendo A Queda do Camus, um livro maravilhoso, uma verve dostoiévskiana. Gosto muito da literatura alemã, sobretudo ali as cartas para a educação estética da humanidade do Schiller são formidáveis. O Fausto do Goethe, Mefistófeles e Fausto são personagens fundamentais, influenciaram sobremaneira o Dostoiévski. A literatura inglesa, como por exemplo o grande representante o Shakespeare, todos esses nomes são fundamentais. Se nós falarmos do Thomas Mann, que seria uma síntese entre Dostoiévski e Tolstói, com um patos dostoiévskiano, mas também com um classicismo e uma bela arquitetura estética mais tolstoiana, eu diria assim. Mas se nós pensarmos sobre todos esses autores, me parece que a literatura russa levava às últimas consequências aquilo que a civilização mais estruturada da Europa Ocidental já havia canonizado com suas regras, com seus requintes, com seus salões de baile, com suas convenções. A literatura russa é a verve da vida. E o Abujanra se embebeu dessa literatura profundamente. E eu, como um grande admirador, como um amante da literatura russa, ao ver Abujanra recitando Tchekhov, a enfermaria número 6 do Tchekhov, quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto a enfermaria número 6, esse texto do Tchekhov, me é importante. Falando sobre Gogol, falando sobre Pushkin, falando sobre Turgenev, falando sobre Tolstói, mas sobretudo falando sobre Dostoiévski, que era um escritor que o Abujanra admirava sobremaneira. É nesse sentido que a experiência de o Abujanra ter ido para Moscou me foi completamente fundamental. E quando eu fui a Moscou, vivi o Provocações. E eu gostaria de lembrar a vocês essa que para mim é a mais emblemática das situações do Abujanra em seus programas. Abujanra estava entrevistando o professor Boris Schneiderman, que é estudioso e tradutor da obra de Dostoiévski do russo para o português, e ele citou uma circunstância de o Vladimir Nabokov, o escritor russo que depois se radicou nos Estados Unidos, fugindo obviamente da União Soviética. Ele citou uma aula magna que o Nabokov, autor de Lolita, deu em uma universidade norte-americana sobre literatura russa. Então vejam vocês, vou incorporar aqui o Abujanra para fazer essa situação. Imaginem um auditório repleto, um auditório em que o tablado fica num plano, eu diria, inferior, e as cadeiras da sala de aula, do auditório, vão subindo pelos degraus. Havia 3 janelas naquele amplo auditório. Nabokov entra naquele auditório, era um dia primaveril tão bonito quanto o dia de hoje aqui em Chicago, nessa universidade americana. Nabokov adentra o auditório e interrompe a passagem do sol fechando as 3 cortinas, fechando a janela das 3 cortinas.
Todos sabiam que ele falaria, obviamente, sobre literatura russa. Então Nabokov vai subindo os degraus rentes às janelas e, ao se aproximar da primeira janela com a cortina fechada, abre até quase a metade da janela. E o sol irrompe, começa a banhar os rostos das belas americanas coradas, essas moças tão bonitas que existem aqui nos Estados Unidos, os rapazes ali e tal. O sol embebe aquele auditório e Nabokov, ao abrir a janela, ao abrir a cortina até aquela medida, ressoa. Pushkin! Os estudantes se põem em polvorosa. Ele vai até a segunda janela, abre um pouco além da metade, abre a cortina, o sol irrompe mais uma vez pelo auditório e ele sentencia: Gogol! Aí os estudantes, já obviamente entusiasmados, efusivos com aquela atuação, aquela verdadeira atuação teatral do Nabokov, já querem saber que escritor representaria a terceira cortina. E o Nabokov abre inteiramente, o sol invade a sala, ele banha toda a pele da lousa e o Nabokov ali escreve Lev Tolstói. E aí ele fala: falemos então, ladies and gentlemen, let's talk about Russian literature. E o Nabokov abre a sua aula magna sobre literatura russa. É claro que o Boris Schneider, o entrevistado de então, interpelou a Abujan. Ué, mas tá faltando Dostoiévski aí. Mas o Nabokov, como os telespectadores do Espaço Heráclito podem ou não saber, tinha uma série de ressalvas em relação a Dostoiévski. Não é o nosso assunto de hoje, eventualmente até pode ser o assunto de um dos programas, mas vejam que verve, vejam que reinterpretação. São espíritos contíguos. Alguém que fala sobre o Nabokov dessa forma, como o Abujan o fez, é alguém que vive aquela situação encarnada pelo Nabokov. E aí, pessoal, como a gente se encaminha para o fim deste nosso espaço, já temos alguns minutos aqui de programa, eu gostaria de falar sobre justamente esse último programa que eu assisti aqui dos Estados Unidos, obviamente, no dia 17 de março. O Abujan, eu faço até um depoimento pessoal, para mostrar as coincidências. Minha mãe faleceu em um dia 28 de abril, o Abujan morreu no dia 28 de abril. E esse programa, em que ele entrevista o André Abujan, seu filho, é um programa que se passou no dia 17 de março, que era aniversário da minha mãe. Então, quando eu falei isso para minha irmã, ela também se emocionou por todo esse contexto. E o Abujan, ali no dia 17 de março deste ano, entrevistou seu filho. Fica patente para quem escava a alma humana, para quem tenta ver as filigranas, para quem tenta ler as entrelinhas, que a relação entre o Abujan e o pai Abujan, o Abujan pai e o Abujan filho, é uma relação extremamente amorosa, extremamente de muita candura, de muita tentativa de passagem de experiência, de sabedoria. Porque Abujan, além de ser um grande erudito, intelectual, era alguém de muita sabedoria, de muita vivência, aquela intelectualidade, aquela erudição construída em diálogo com a vida telúrica, com um pensamento que transborda da vida. Então, é patente isso. Mas é claro que a figura pai do Abujan é muito também asfixiante para um filho. Porque o Abujan é tão bem sucedido, é tão talentoso na sua arte, que o filho, obviamente, se nós nos colocarmos no papel do André, obviamente que o filho, para tentar traçar sua trajetória, tem que fazer a morte simbólica do pai. Essa interpretação freudo-dostoiévskiana é algo que é fundamental numa relação assim. Porque se o filho quiser ter algo a dizer, ele precisa fazer, obviamente, não conseguirá fazê-lo sem dialogar com o pai. Mas, ao mesmo tempo, a migração para o caminho direto do pai é a subsunção do filho em relação a essa figura leviatânica, para nós usarmos um adjetivo robesiano. Então, nesse sentido, pessoal, o André não deixa de ser sintomático que ele tinha sido músico, um campo que é algo distinto da trajetória artística do Abujan. Vocês vão assistir ao programa, vão ver que o Abujan às vezes trazia a música, é uma arte duvidosa para o seu filho desde pequeno. Imagine, ele com talento para música, para um som. O André Abujan fala
mais do que a palavra dominada pelo pai, aquilo que o encandecia era o som. Ou seja, a desarticulação do sentido, que era o campo que o pai dominava. A elocução, a articulação, a eloquência, a sedução da palavra. Vejam vocês que coisa sintomática. E aí, pessoal, ao fim do programa, isso me deixou bastante emocionado. Ao fim do programa, o Antônio Abujamra trouxe ali pro filho dele, o André Abujamra, aquela pergunta contumaz do Provocações. André, o que é a vida? E aí o André Abujamra foi respondendo. Ele trouxe matizes religiosos, até o Abujamra citou: você, diferentemente do resto da família, é alguém religioso. Ele explicou ali a vinculação que ele tinha com o candomblé, com a Umbanda, com o Allan Kardec, que é uma figura que vem aparecendo aqui ao longo da trajetória do nosso Espaço Heráclito. E ele chegou em determinado momento e falou, porque o Abujamra ia repetindo a pergunta para que a noção do que é a vida fosse se expandindo, e o André Abujamra falou para o pai: pai, a vida para mim é o amor que eu tenho pelos meus filhos e o amor que eu tenho pelo Senhor. Isso é de uma beleza, isso é de um depoimento, de um caráter declaratório formidável. E se via o brilho nos olhos, se via como o André Abujamra havia se embebido do pai, como ele foi constatando com a idade que o pai estava certo, mas como, quando era jovem, nós podemos facilmente deduzir, com um traquejo em relação ao que é demasiado humano, como o André teve que se forjar a revelia da sabedoria do pai. Como se ele tivesse que passar pelas experiências para descobrir, teluricamente, na carne e no sangue, que havia sedimentação de sentido naquilo que o pai estava trazendo para ele. Então, é de uma beleza formidável. Eu recomendei aqui para vocês 3 programas do Provocações. São eles: o programa em que o Antônio Abujamra vai à Rússia, Provocações em Moscou, programa de 2005, que me influenciou sobre a maneira, como eu disse aqui na estada em Moscou. O programa em que ele entrevista o professor Boris Schneiderman, sobretudo naquela parte em que ele retoma a aula magna do Vladimir Nabokov sobre literatura russa. E, pessoal, esse programa no dia 17 de março de 2015, em que ele entrevista o André Abujamra. Eu, no dia em que o Abujamra faleceu, fiquei muito triste. Já estava sensibilizado por ser uma data, como eu disse, que tem reverberação na minha vida e na vida da minha irmã. Já estava sensibilizado e escrevi uma postagem ali no Facebook tentando apresentar o que o Antônio Abujamra, o que as provocações do Antônio Abujamra tinham significado para mim. Além de fazer esse programa do Espaço Heráclito em homenagem, a meu ver, totalmente merecida, que não consegue, na verdade, dar conta da grandeza do Antônio Abujamra, da importância que ele teve para o teatro brasileiro, para a televisão brasileira, em termos de erudição, de tentativa de compartilhar a erudição, de aprofundar o debate político. Apesar de o programa Provocações não ter uma duração muito grande, ter pouco menos de 1 hora, deveria durar 4 horas, todo dia ter um programa de provocações ali, deveria haver. E agora nós temos todo o acervo no YouTube e na TV Cultura, ali na página da TV Cultura. Apesar de tudo isso, pessoal, o Antônio Abujamra foi totalmente fundamental. E eu vou escrever, além de fazer esse programa, eu quero escrever um texto, nessa minha trajetória de textos que vão compor a minha 3ª obra, que sai intitulada Exílio em Atlântida. Eu quero escrever um texto mais longevo, sobre o Antônio Abujamra, compilando tudo isso. Porque figuras como Abujamra, figuras paternais, figuras mandarínicas, figuras de emblemáticas como Antônio Abujamra, são daquelas figuras que podem alterar o rumo das nossas vidas, que podem trazer aquela centelha de dúvida, aquela centelha de paixão, para além da vida comezinha, da vida rotineira, da vida sem vinculação, da vida que teme a vivência do sentido, da entrega. Então, Antônio Abujamra era o transbordamento da paixão pela vida. E isso, claro que para tocar a harpa da nossa alma, para planger a harpa da nossa alma, é preciso que haja vaso comunicante para que isso venha à tona. Mas, de qualquer maneira, uma figura como Antônio Abujamra é simplesmente fundamental. É uma perda irreparável
sobretudo para um Brasil cada vez mais numa toada conservadora lamentável, numa toada mediocrizante. Uma figura, a ida do Antônio Abujamra é muito triste, mas homenageá-lo é totalmente necessário, é obrigatório. Então eu gostaria de dizer, terminando aqui o Espaço Heráclito de hoje, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Antônio Abujamra, no plano em que ele estiver agora, apesar de ele não ter, como dizia, vinculação com a espiritualidade, mas com essa paixão vivencial, ele tinha já uma incorporação com a vida que certamente tocava raias de algo além desse plano aqui no que nós estamos, mas gostaria de mandar um grande abraço para o Antônio Abujamra e dizer: grande Antônio Abujamra, muito obrigado por toda a influência, por toda a sabedoria, por toda a paixão que você transmitiu ao longo desses anos, para além do Provocações, mas aqui em diálogo com este apresentador, ao longo desses 14 anos de programa Provocações que eu pude acompanhar. Muito obrigado e até breve, ou para nós falarmos em russo, до свидания, товарищ Abujamra. Até breve, até logo, adeus, camarada Abujamra. Ficamos por aqui então com mais esse Espaço Heráclito, pessoal. Um grande abraço, até daqui a 2 semanas. Tchau, tchau.